Podemos começar, né? Né? Já temos 16 participantes na sala, então já tem, bom, em respeito aos que entraram pontualmente, né? Vamos seguir por aqui, então. Então eu já vou dar início. Bom, olá a todos. Eu sou Leandro Luiz, do Panorama Farmacêutico, e eu tenho a honra de abrir mais uma sessão já, das já famosas quartas de conhecimento, né? E hoje não seria diferente, estamos aqui com mais um integrante da nossa rede de especialistas. Antes de partir para a apresentação, eu vou novamente convidar vocês a acompanhar, é até chavão, né, pedir isso para vocês, porque vocês já acompanham, mas nunca é demais frisar o link da sessão, aqui estou colocando no chat, com especialistas nas mais diferentes áreas. E como eu já havia prometido a vocês, abril é um mês de muitas estreias, né? A gente já tem especialistas em. Na semana passada, nós tivemos um novo especialista em assistência farmacêutica, trazendo muitos insights para vocês. E hoje teremos um especialista em logística reversa. E esse mês ainda tem mais. Né, fiquem a postos, porque cada quarta de conhecimento é um flash. E a gente já vai ter sessões novas nos dias 22 e 29. E hoje, nosso estreante é um perito nesse assunto de logística reversa, quase 40 anos de trajetória profissional, graduado em administração, com MBA pela Madia Marketing School e Fundação Getúlio Vargas. É especialista na área de saúde, com ênfase em gestão ambiental. E há 15 anos é sócio-diretor da BHS, Brasil Health Service, focado em projetos de sustentabilidade para o setor. E ele vem trazer dicas importantes para você fazer da logística reversa e do descarte de medicamentos uma realidade na sua farmácia, né? E nada melhor do que falar sobre o assunto do que contarmos com o José Agostini Roxo, nosso grande especialista aqui. Bem-vindo à sessão, Roxo, e bem-vindo ao nosso webinar de hoje. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos os participantes. É uma honra e uma satisfação poder compartilhar esse conhecimento nosso sobre um assunto que é tão importante nesse momento atual do nosso planeta, né? Então, como o assunto é extenso, né, e também muitas empresas, muitas farmácias, né, principalmente as de pequeno porte, né, têm um desconhecimento do assunto, às vezes ainda não têm um entendimento do que é uma logística reversa, né, mesmo que seja de um eletroeletrônico, de uma embalagem, né, como seria essa logística reversa, né, de medicamentos e por que, né, que a logística reversa de medicamentos é tão importante para a sua farmácia. Então, minha ideia é essa, né, começar bem do básico, né, dos porquês, dos problemas, né, que existem ambientais e trazer algumas alternativas, né, para que quem tiver interessado possa aí instalar, né, e se tornar um ponto de coleta, né? Nós realmente começamos a empresa em 2021, mas tem uns 15 anos que nós já atuamos com a logística reversa de medicamentos, né? Somos uma referência, né, hoje no Brasil nessa atuação de gerenciamento de resíduo de saúde e também agora de logística reversa, né? Temos vários clientes que trabalham na área farmacêutica, né, tanto no varejo quanto da indústria, né? E esses projetos, inclusive, começaram em 2010 com patrocínios da indústria, né? Hoje são bancados, né, aí por um conglomerado de de empresas da cadeia produtiva, né? Algumas delas sozinhas, outras, né, compartilhando responsabilidade, como eu vou mostrar aqui, né? Nós já, ao longo desse projeto, que nós intitulamos Descarte Consciente, né, estamos aí com mais de 5.000 pontos que nós administramos, são 700 toneladas aí coletadas, né, por ano, 1,5 trilhão de litros de água, e 11 prêmios nacionais em função desse, que é um trabalho, né, bastante digno aqui no Brasil.
né? O descarte consciente, né, efetivamente nasceu em 2010, né, mas seria importante demonstrar para vocês, né, o porquê que vai parar tanto medicamento no lixo e o problema ambiental que isso acontece, né? Então, as pessoas, na grande maioria, hoje descartam no seu lixo doméstico, né, ou jogam no esgoto, né? E é uma minoria que tem aumentado, hoje tem levado os seus medicamentos aos pontos de coleta que existem no Brasil, né? Muitos não sabem do assunto, então não se importaram, outros já conhecem o assunto, né? E estão pensando a respeito disso agora para poder tomar alguma alternativa, né? O medicamento não deveria sobrar, né? Eu acho que essa é uma faz parte de uma cultura que nós especialistas, né? Nós da cadeia produtiva ou operadores temos que informar a população, né? Mas a automedicação, a redução do tempo de tratamento, né? A compra acima do necessário, né? E uma embalagem que às vezes é prescrita num determinado número de drágeas e só vende a mais ou a menos, tendo que comprar a diferença dos medicamentos, né? E aí vem a sobrar. Então, essa sobra é real, ela acontece, não é voluntária, né? As pessoas não se dão conta, vão formando o seu armarinho lá de medicamentos vencidos e, na maioria das vezes, levam no lixo, né? E levando no lixo, né? Ou na fossa séptica, esgoto, né? Isso vai parar nos lençóis freáticos, né? É um problema, sim, ambiental, né? É um problema de contaminação, né? Tanto das águas pluviais, né? Ou pela atmosfera, através da dissolução de metano, né? É um problema já relatado, né? Inclusive para o solo, né? Cabe dizer que nem todos os medicamentos são medicamentos que poluem o meio ambiente. E às vezes me perguntam, mas por que se coleta todos os medicamentos, né? Porque a gente ainda está ensinando a população que descartar no lixo é um problema. Mas com certeza, num determinado momento, uma campanha de educação vai poder dizer, né, o que pode, o que não pode. Nesse momento, tudo, né, está sendo coletado nos pontos, porque realmente o problema é grave, né, e se vê medicamentos aí em vários locais que não deveriam, em aterros e lixões por aí. Ele também é um problema de saúde pública, porque se ele não é condicionado adequadamente na sua residência, ele tem acesso a idosos e principalmente a crianças, né, e medicamentos ingeridos são uma fonte, né, grande e principal de mortalidade infantil, segundo o Sintox. Então, quando a gente fala, né, da forma correta de você colocar esse medicamento, né, guardar esse medicamento para que você vá levar ele para o descarte, você está já dando uma mensagem de que ele tem que ser guardado adequadamente e a pessoa começa a pensar que, opa, eu não posso estocar, armazenar esse medicamento em casa de qualquer forma, né? Quando a gente fala de logística reversa, eu gosto de mostrar esse quadro. É um quadro que nós desenvolvemos em 2008, né, quando a gente imaginava o que poderia acontecer, quando nem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, existia, mas a gente imaginava, né, que essa seta vermelha era a cadeia produtiva de entrega de medicamentos, né? A, a seta amarela seria a forma ideal de você voltar com esse medicamento, né? E as embalagens, né, poderiam ser recicladas, né, de forma, ou seja,
você tem aí, essa é a chamada logística reversa. Você aproveita, então, a ida, né, de um determinado caminhão para coletar, né, medicamento quando ele já entregou o medicamento comercialmente adequado para a farmácia. Né? Isso vale para serviços de saúde também, o que minimiza os custos. Né? Então, hoje, né, a única coisa que nós acrescentamos aqui ao longo dos anos, né, foi a presença do distribuidor, porque antigamente não podia o distribuidor coletar esse medicamento vencido, né, esse medicamento que a população trouxe. Mas vou falar a seguir sobre o decreto 10.388, né, que permite que o distribuidor faça o papel dele, né, na coleta desse medicamento. Isso tudo geralmente vai para a incineração, mas também tem alguns estados que permitem coprocessamento, né, e tem estados que não permitem a incineração, como o Rio Grande do Sul, que indica o aterro industrial classe 1. Né. O que trouxe à luz, né, desse direito e dessa obrigação, né, de implantar a logística reversa tem como base a Política Nacional 12.305, ela é bastante extensa, não quero aqui detalhar muita coisa, mas ela trouxe, né, principalmente a questão da responsabilidade compartilhada. Né? Então, ela obriga hoje, né, essa cadeia produtiva a estruturar, implementar, operacionalizar sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares, né, e suas embalagens após o descarte pelos consumidores. E é o que existe hoje, né, de diversas formas, né, planos coletivos e planos, né, individuais hoje existem e são reportados ao GAP, que é hoje uma associação de 17 entidades de classe que informam, né, ao Ministério do Meio Ambiente as informações respectivas. Né? Vou falar um pouquinho também da LogMed a seguir. Né? Essa fase, né, de decreto, né, e que tem essa obrigação, né, aqui, ela hoje está numa fase de que municípios acima de 100 mil habitantes, né, têm que instalar um ponto para cada 10 mil habitantes. Né? Então, existem fiscalizações, existem leis estaduais e leis municipais, algumas delas, né, elas acabam informando, né, e exigindo que todas as farmácias coletem num determinado município. Né? Eu, particularmente, sou contra isso, acho que não é necessário, mas a lei está aí para ser cumprida, né? E alguns locais, então, eles efetivamente têm que colocar coletores, né, para o descarte da população. Né? Esse decreto ele traz responsabilidades compartilhadas, né? Então eu estou sendo aqui bastante enxuto aqui com as minhas informações, né? O varejo ele tem que comprar os coletores, ele coloca, né, à disposição da população, né, o aviso de que ali ele é um ponto de coleta, ele capacita, né, toma os cuidados necessários para que haja um coletor, seus insumos, a gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Já o atacado, né, então tem a obrigação da retirada do medicamento no varejo, né, para depois armazenar e transportar. Né? Então, isso acontece principalmente nas grandes redes, né, mas como eu disse, existe hoje uma possibilidade do pequeno, e eu sempre foco na farmácia independente aqui, né, de que ele tenha como fazer esse transporte e a destinação através
do financiamento da indústria farmacêutica, né, que vai fazer a coleta no CD e a sua destinação final. Então, aqui estão bem definidas as responsabilidades, né? Falando do coletor, né, que é importante, eu trago aqui um modelo de coletor. A BHS é uma empresa que trabalha com o gerenciamento, né, da logística reversa como um todo, e o coletor faz parte, né, dessa instalação de ponto, né? Existe uma norma da ABNT, que é a 16457, que coloca, né, o coletor com algumas exigências para que o medicamento, que é diferente de uma pilha, que é diferente de uma lâmpada ou de uma embalagem, né, ele tenha a segurança de ser coletado, né? Então, ele deve dar acesso ao consumidor, né? A lei diz que essa norma, né, fala e sugere que o coletor deve ficar à frente do balcão, né? Deve ter uma boca de lobo aí, né, de forma que evite o descarte, né, indevido, né, de objetos maiores, às vezes sacos grandes ou dispositivos que as pessoas põem um medicamento lá dentro, né, e também que impeça que o consumidor, por algum motivo, deixou cair alguma coisa lá dentro, queira colocar a mão, né, ou furtar algum medicamento, né. Ele deve ser autoexplicativo, e isso eu posso garantir para vocês, né? Os consumidores, eles começam a passar na frente do coletor, e nas primeiras visitas à farmácia ele não entende bem aquilo, aquele que nunca viu a respeito, né? Mas um coletor com autoexplicação é capaz de fidelizar esse cliente para na terceira, quarta vez que ele voltar, ele, opa, vou começar a guardar meus medicamentos e vou deixar aqui, né? Ele tem um visor, né, para facilitar o farmacêutico a verificar se não lotou, se não encheu esse coletor, né, e não começa a transbordar medicamento, o que não é pouco comum em alguns casos, né? Então é importante para não ficar abrindo portinha toda hora, né? Existe uma altura adequada também para que uma criança não coloque a mão, mas que um cadeirante possa descartar, né? Ele deve ter um cuidado especial para também não tombar com facilidade, e tem modelos arredondados como esse que evitam o choque, mas qualquer coletor que siga regras de segurança são bem-vindos para uma farmácia instalar, né? Coletores geralmente têm um espaço para marketing, né? O nome da drogaria, né, ou de um patrocinador, né? Ele tem uma boca para descarte de medicamentos e outra para embalagem, o decreto prevê isso, né? Mas não necessariamente a embalagem precisa ser descartada no coletor, ela pode ser de preferência rasgada para não ser reutilizada e descartado junto ao seu condomínio, né, ao seu descarte de recicláveis, muitas vezes que existe essa coleta, né, na sua residência, pode ser feito isso também. Ou na farmácia, né, também a própria farmácia ela pode coletar essas embalagens, né, e também juntar para reciclar, né, junto com o seu sistema de reciclagem, né? Já os medicamentos não, eles são descartados, né? E aqui cabe dizer, eu vou falar um pouquinho do que pode e o que não pode descartar, né? Mas que o medicamento, seja ele dentro do blister, né, ou fora do blister, ou dentro de um tubo de pomada, ou dentro de um vidro, ele tem que ser descartado como um todo, tá? Já vi gente despejando o líquido, né, dentro do coletor e guardando o vidrinho para poder guardar ou reciclar, enfim, né? O pezinho facilita a limpeza, a distância do chão facilita a limpeza, né? E é bom que vocês saibam que o coletor ele precisa realmente de insumo,
né? São sacos que são necessários para isso, uma balança e um lacre para que depois haja essa coleta interna para o local, o abrigo de armazenamento, e depois, então, se chame a transportadora ou o distribuidor, né? Hoje, se você está, né, você farmácia, você farmacêutico que está assistindo essa aula, né, presente aqui num município que ele fica acima de 100 mil habitantes, né, vocês podem chamar a LogMed, né, pois não haverá custo algum, tanto do transporte da loja, quanto o armazenamento e a destinação final, né? Como eu disse, esse conglomerado, ele financia, né? A LogMed é um site que tem um programa e que conecta, então, a farmácia ao distribuidor dentro desse programa, inclusive gerando a documentação completa para o farmacêutico. Abaixo de 100 mil habitantes, né, você pode ser voluntário, né, você pode, por conta própria, né, colocar o seu coletor, né, e aí você, com certeza, já tem uma empresa transportadora, né, que já coleta o seu resíduo de saúde, né, então você pode, né, aumentar na sua franquia, e aí me permita usar esse termo um pouco mais técnico, né, você provavelmente tem uma contratação mensal e aumenta a sua franquia, né, um pouco mais, ou então, muitas vezes, essa franquia nem é utilizada, porque a sua geração de RSS é pequena, e você vai acrescentar, já informando, uma média de uns 5 quilos mês, né, de medicamento que a população costuma descartar. No começo, é normal, né, que haja uma incidência menor de consumidores, de clientes que venham a descartar, mas com o passar dos meses, esse número ele só aumenta, né? A BHS presta todo o serviço, né, e fica à disposição, se vocês quiserem, né, uma contratação geral para que a gente possa, né, apresentar a nossa forma de trabalho, né? Isso para farmácias de pequeno porte, né, ou para farmácias médias ou grandes, né, é o trabalho que a gente faz aqui. Nós instalamos o coletor, a gente entrega ele, realiza uma capacitação, faz a manutenção, fornece periodicamente, né, esses suprimentos, né, emitimos os documentos necessários, geramos certificados, né, e informamos a todos os responsáveis sobre esses dados, para que esses dados possam ser compartilhados, né, para o cumprimento da legislação, né? São 15 anos desenvolvendo os mais diferentes tipos de coletores, né? E indicando aí sempre uma forma econômica para que você colete e que você destine esse resíduo, né? Falando agora, já antes de entrar um pouquinho no marketing do programa, né, o que se pode descartar, né? Então, esse decreto, ele é para medicamentos de uso humano, né, junto com as suas embalagens, né? Ele aceita, então, pomadas, frascos fechados, vidros de xaropes, desde que não estejam quebrados, né? Blisters e embalagens secundárias dos medicamentos. Esse é o básico, né, que nós aceitamos em função da segurança e em função de que existe uma cadeia produtiva que muitas vezes banca esse custo, então isso está restrito a isso, segurança e custos. O que não pode descartar no programa? Um lixo em geral, né, um cosmético, uma perfumaria, um pérfuro cortante, um cortante, incluindo canetas injetoras que têm agulhas, né? Essa pergunta tem chegado muito para nós aqui, né? Então nós não recomendamos, né? Já medicamentos veterinários também, né? Sejam
domiciliares, né, ou mesmo de agropecuária, né, não são para esse programa, e medicamentos gerados pelos prestadores de serviço, como amostra grátis ou mesmo, né, alguma coisa que sobrou, né, dentro de um consultório do médico ou de uma clínica, né, porque o programa ele é feito para o indivíduo, né, ele é feito para a população. A população está desatendida, né, é o ponto de coleta que atende ela. Já uma empresa maior ou uma própria clínica médica, ela tem que ter o seu plano de gerenciamento, ela tem que dar conta disso sozinha, né? Agora, para fechar, né, falando um pouquinho aqui sobre o marketing ambiental, né, então eu queria dizer que com a nossa experiência, né, você ter um coletor, você ter um programa, né, porque o programa não basta só ter o coletor, você pode divulgar isso, a gente vai falar um pouquinho mais, né, ele traz um formador de opinião, ele traz um consumidor que ele conscientemente, né, ele é um multiplicador de informação. Ele hoje, se ele for menos consciente, ele é apenas 7% desse consumidor que entra na sua loja. Agora, se ele for um consumidor mais consciente, né, ele é 22%, né, conectado a influenciar pessoas. Ele é 3 vezes mais influenciador, né, quando ele é consciente de forma ambiental, né? Então, às vezes a gente brinca, pô, mas essa pessoa aqui é bicho grilo, né? Ele recicla tudo, ele é ambientalmente, mas ele opina, ele fala bem ou fala mal, né? E se ele vê um coletor na sua loja, ele vai, né, naturalmente multiplicar essa informação para o lado bem, né? Eu faço questão de trazer sempre esse slide, é da Icatu, eu acabei, não está saindo aqui embaixo a referência, a Icatu é uma empresa de pesquisa de consumidores, né? O que é importante também, né, como marketing ambiental. Ele colabora com a instituição nas ações futuras, né, para cumprir com o acordo setorial, então, né, você é bem visto frente aos órgãos municipais, né, frente a uma visa local, enfim, né, isso colabora, ele ajuda a gerenciar diretamente o seu recurso, ou seja, você não está fazendo um marketing fora da sua loja, você está fazendo dentro da sua loja, né? Se já existe algum tipo de relatório de sustentabilidade, né, você pode utilizar esse relatório, né? Nós temos aqui ferramentas, né, que o nosso programa também gera para que você replique isso nas suas mídias sociais, que você se utilize disso, né? Esses dados são compartilhados, né, de forma que você possa se utilizar disso, né, e cumpre com requisitos de obtenção de financiamento. Às vezes você vai pedir um empréstimo para o Banco do Brasil para capitalizar, fazer uma compra ou algum investimento, né, e hoje em dia está sendo inclusive utilizado como uma ferramenta financeira quando você investe em sustentabilidade, né? Já no ponto, né, de venda, né, como canal de comunicação, a própria estação, né, nós muitas vezes cedemos um hot site do programa, tem cartaz, tem folheto, tem folder, né? Então, isso existe há muito tempo já, né? Nós garantimos, né, esse espaço promocional também para o médico. Você pode muitas vezes fazer esse tipo de propaganda junto aos médicos da sua região, que você já tem um coletor ali, né? É uma forma também de gerar empatia com a comunidade médica, né, que muitas vezes prescreve e manda na sua farmácia aquele consumidor. Mídias sociais, como eu falei, e endomarketing, sim, endomarketing, porque o seu farmacêutico, né, que presta um serviço, né, de saúde, presta, né, que está lá querendo
ajudar aquela pessoa, né? Ela se orgulha de poder ajudar em várias frentes, não só muitas vezes indicando, né, e orientando aquele consumidor, mas também agora a partir de uma estação de coleta da implantação da logística reversa na sua farmácia, né? Nós estamos já terminando, pessoal, para liberar para algum tipo de pergunta, né? O nosso programa já tinha falado lá, tem uma ferramenta que chama Preservômetro, a gente replica isso para a farmácia como uma forma de incentivo para que o consumidor dessa farmácia perceba, né, que está ajudando a preservar o planeta, né? Cada quilo de medicamento que vai para um destino ambientalmente adequado, acaba aí preservando 450 mil litros de água, né? Já estamos falando de praticamente 1 trilhão, né, de litros de água preservados, né? Por fim, a percepção, né, do farmacêutico em pesquisas que nós realizamos é que os clientes comentam, né, de forma espontânea sobre o programa em mais de 90% das vezes, quase sempre e sempre, tá? E os clientes confiam em um programa de logística reversa em 91% sempre e 9% quase sempre, né? Isso é importante porque ele casa com aquela informação do formador de opinião. Então, pessoal, eu passei por cima aqui, né, essa apresentação. Nossa ideia, né, foi realmente, né, mostrar que isso chama a atenção. Todo esse tempo, né, nós fomos premiados aí porque foi um diferencial, não existia nada a respeito disso, né? Hoje trabalhamos com muitas empresas, né? Trabalhamos com outras entidades também, né? Somos parceiros de muita gente e nos orgulhamos de ter plantado essa semente lá em 2008, 2010, se tornando hoje o país uma referência nacional pelo trabalho que vem sendo executado principalmente pela cadeia produtiva. Esperamos poder ajudar, né, a operar como operadores que somos, né, a crescer esse número de pontos de coleta. Meus contatos estão aqui. Eu não sei, Leandro, se vocês costumam partilhar a apresentação, mas minha apresentação é aberta e eu fico à disposição aí, tá bom? Não sei qual foi meu tempo, eu acho que estourei 8 minutos. Não, não precisa, não vai ter punição, não, não é carnaval aqui não. Passou de 1 minuto, vamos, né? O importante é o conteúdo, o importante é a qualidade, né? Tá certo. Mas muito bacana, Roxo, obrigado. Vamos agora partir para algumas interações aqui, né? Gente, Uhum. mandem perguntas, comentários no chat, tá? E uma já veio aqui, tá? Do PC. Ele pergunta qual o custo para a instalação do coletor e a outra pergunta eu vou deixar para. Eu vou passar a bola para mim também um pouquinho. Mas fala um pouquinho da questão do custo, Roxo. Tá legal, tá legal. Um coletor, ele depende para você comprar aonde você está, né? Em alguns casos, nós vendemos um coletor, então, hoje nós temos coletores bastante práticos, né? Porque o que aumenta muito o custo do coletor é o transporte. Então, dependendo de onde está, para mandar esse coletor, custa quase o preço de um coletor novo, né? No Pará. A gente vendeu para o Pará essa semana, né? Mas nós desenvolvemos um sistema de venda pelo Mercado Livre, né? E esse coletor custou R$ 35 para ser enviado para o Pará, né? O preço, se não me engano, era algo como 10 de 90 e alguma coisa, 10 de 90 e poucos reais, né? Mas esse é um sistema de compra, né, que existe para facilitar principalmente quem está longe. Nós também temos um sistema de assinatura e essa assinatura mensal varia bastante, tem que nos consultar aqui. Às vezes a assinatura inclui a coleta
então a gente inclui a coleta, né? Mas é uma mensalidade que garante também todos os insumos, né? E todas os processos para que dê continuidade, porque é importante que um coletor ele tenha alguma alguma você tenha também, você como tem o consumo de insumos, lacres e produtos de manutenção, você acaba tendo que adquirir isso, né? Então, nós fornecemos isso mensalmente, é o que a assinatura fornece, né? De forma que a gente está à disposição, né, para poder você orçar com a gente se esses preços, né, não foram suficientes para lhe informar. Legal. Ele pergunta até do programa de logística reversa e por que ele não é divulgado nas mídias. Panorama Farmacêutico essa semana repercutiu esse assunto, né? Justiça seja feita. O Roxo foi uma das fontes, né? Ouvimos entidades do setor como a Abrafarma, a Bafarma. A gente percebe um movimento, né? Mas foi muito interessante que nessa análise a gente pontuou o quanto ainda, né, o quanto ainda falta em termos de adesão, né, das pequenas e médias farmácias, Claro, né? O principalmente as consumidor pequenas. também precisa ser engajado, né? E eu acho que esse é um papel importante, né? Até a Gerda Kuhn pergunta como as pessoas físicas, como com remédios e injeções, podem fazer corretamente o descarte, né? Obviamente, isso passa pelo papel das farmácias também, né? E aí acho que entra num componente importante que eu queria tocar com, né? Que eu queria Claro, detalhar contigo, Roxo. A farmácia regional, ela tem um poder de alcance na sua comunidade que poderia, né, dar mais vazão para esse modelo de logística reversa, né? Eu acho que é um papel cada importante que a vez, farmácia pode exercer, né, nesse quesito, né? cada vez que uma farmácia regional, né, coloca um coletor, ele vai multiplicar essa informação, né? Existe uma questão que é muito importante vocês entenderem, né? Nós não podemos sair na mídia, né, divulgando que é um baita de um problema se nós não temos pontos. Então, nós Exato. precisamos de ponto para depois divulgar. E no momento que tem ponto, a gente divulga regionalmente, para que aquele ponto venha abraçar, né, esse tipo de divulgação também. Então, é importante. Agora, é importante saber que quando nós começamos, né, nós começamos com 50 pontos, entendeu? E hoje são quase 7.000 pontos, né? Somando tudo que tem por aí, né? Tem muitos pontos. E como eu disse, né, o Brasil é uma referência, né, hoje para muitos países da América Latina, principalmente até para os Estados Unidos, né? Ele pode estar um pouco atrás de algumas iniciativas da Europa, né? Porque a Europa tem uma preocupação com o meio ambiente muito grande, né? E só que esta questão de divulgação também ela vem junto com o caráter de sensibilidade à cultura da sustentabilidade, a cultura do que, opa, não posso jogar no lixo. Como um todo, não é de medicamentos, mas como um todo, é o papel, é o plástico, é o vidro, né? E isso vem crescendo, e vem crescendo acelerado, né? Vem crescendo acelerado. Então, quando você colocar um coletor na sua loja, você vai perceber o quanto se engaja um cliente ele é capaz de capaz não, muitos deles vão na sua loja porque tem um coletor e não vão na do vizinho. Tá? Isso é fato, porque às vezes a gente trabalhava numa rede e ela queria mudar o coletor, tá, para a loja do lado porque descartava pouco. Aí ela tirava o coletor daqui, não queria gastar em dois coletores e botava na do lado. Ah, dava briga aqui. Aí que essa consciência foi crescendo e hoje, né, realmente, principalmente as maiores redes, têm essa consciência mais fácil e têm condições financeiras mais fáceis. Por isso que a gente procura aqui ser um facilitador para que o pequeno venha atrás, né, e que ele veja que o custo, né, é só da participação dele mesmo, porque existem alternativas, tanto do transporte quanto da coleta, que mitigam esse custo.
Agora não estou te ouvindo, tu está no mudo. Perdão, Roxo, né? Mas, Vamos começar do começo agora, né? Do tá ponto de bom. vista operacional. Primeiro passo, quais são, olha, farmácia Roxo, eu estou interessado em implementar o programa, quero entender quais são os primeiros passos que eu devo, né, seguir para que, de fato, a logística reversa chegue no meu estabelecimento sem comprometer a rotina da equipe e o fluxo de atendimento. Quais seriam os primeiros, talvez, as primeiras três decisões e medidas que precisam ser tomadas pela farmácia? A primeira coisa é que ele tem que mexer no PGRS dele. Ele tem que atualizar o PGS que vai coletar medicamentos, né? Isso é fundamental, né? Depois, ele precisa adquirir um coletor, da forma como for, né? Ele precisa adquirir um coletor. Segundo, ele tem que conhecer a quem ele vai informar isso, porque não adianta só coletar, né? Ele tem que estar preparado para informar. Quando ele adquire um coletor, ele também tem que estar preparado que ele vai ter que comprar, né, principalmente saco, né, e lacre, que é o enforca-gato, né, e que ele vai dispor um pouco mais de tempo, né? Então ele vai ter que dispor um pouco mais de tempo. Então tá, você preparou seu PGRS, vou implantar, tenho que ter um tempo para isso, tenho que ter uma pequena dedicação para isso, vou adquirir um coletor, né? Esse coletor eu tenho que ter uma entrega de suprimento, então é bom não adquirir se você não souber como é que entrega, porque senão você vai ficar com ele parado, né? E eu tenho que saber para quem informar. A BHS informa isso e o site da LogMed informa isso também, entendeu? Eu acho que são esses três passos principais para você poder exercer a implantação da logística reversa, né? Muito bom, Roxo. Agora, assim, acho que você de alguma forma já pontuou isso ao longo da tua apresentação, mas vamos reforçar isso, né? Redes regionais, a gente sempre pensa, né? Putz, os grandes estão fazendo, isso é inacessível para o meu negócio, mas como a logística reversa pode ser um diferencial competitivo exatamente para essa rede? É, o maior diferencial competitivo é eu tenho, meu vizinho não tem, tá? Então, né, eu agrego valor, meu vizinho não agrega, né? Eu trago marketing, eu divulgo, eu uso isso, né, de uma forma adequada, né, mais do que o meu vizinho. E estou ajudando o planeta, estou incentivando meus próprios colaboradores a trabalhar, né, num ambiente que sabem que essa farmácia ela ajuda, né, o meio ambiente. Então, são fatores importantes. E, principalmente, se a lei, né, começar a apertar, porque essa é uma tendência, né, no mundo inteiro, né, a lei apertar, você já tomou a frente dessa iniciativa, né, e quem sai na frente, né, acaba, então, tomando água limpa, né? Acho que eu diria que é por aí, Leandro. Muito bom. Obviamente, isso abre margem também para que as farmácias realizem campanhas de saúde que tragam também esse elemento da conscientização, né, sobre o tema, né? Não deixa de ser um avanço, né, nesse sentido também. Já que você atrai o consumidor para essa campanha, para esse mutirão de saúde, por que não já aproveitar e incentivá-lo a descartar o seu medicamento da melhor forma possível, né? Eu acredito que a logística reversa de medicamentos ele é um complemento, né, que toda farmácia tem que ter, né? E ele é uma cereja do bolo, entendeu? É um diferencial efetivo, né? Seja através de uma campanha, né, de saúde, uma campanha de aplicação de vacina, medição de pressão, né? Você também pode rodar, porque para quem trabalha com marketing, sabe que você tem que ter um planejamento ao longo do ano. Então, esse mês eu vou fazer isso, aquele mês eu vou fazer aquilo, né? E o próximo mês é o mês da coleta de medicamentos, por exemplo,
né? É bom entender que não dá para dar desconto. Ó, vou dar um desconto para quem, né, descartar 1 quilo de medicamento, é uma coisa que não é bom pensar assim, mas uma campanha, né, e você dá um brinde para quem participa, sim, só não vincular a venda com o descarte, mas como forma de campanha, você vai agregar dentro do seu plano de marketing, né, esse tipo de trabalho. Essa percepção, né, que eu coloquei em gráfico, né, é muito forte, são 91% que confia no programa e 9% quase sempre. Né? Quando que você implanta alguma coisa que te traz um caráter de fidelidade tão forte assim quanto esse? Né? Então, tem um poder, sim, né, esse descarte, os cartazes, os tríades também que podem ser colocados, né? Basta explorar. Muito bom. Bom, acho que por aqui as minhas perguntas estão já bem esclarecidas. Bom, só para, né, deixar claro, pontuar a todos, né, esse webinar vai ser em breve compartilhado com vocês, disponibilizado no Panorama Farmacêutico, tá? Ao longo de 12 meses, né, daqui em diante, o Roxo vai contribuir conosco com uma série de conteúdos que vocês poderão acessar gratuitamente nas redes sociais, grupos de mensagem, no próprio portal. Vamos ter artigos, matérias com o Roxo, videocast, né, em breve também. E vamos ter muito conteúdo para gerar vocês. E, claro, a apresentação que foi trazida para vocês aqui também vai ser compartilhada em breve para todos. Importante é que o mais importante é a presença, né? A gente sempre estimula a presença do time aqui do nosso time de leitores para que as dúvidas sejam elucidadas em loco, ao vivo, com Claro, alguém que conhece tudo. Roxo, acho que é interessante aqui a gente reforçar teus contatos, né? Não sei se você, né, pode compartilhar a apresentação novamente, né? Enfim, deixar teus contatos para quem quiser realmente procurar teu serviço, elucidar dúvidas e entender um pouco melhor sobre como implementar a logística reversa na sua farmácia. E é um recado que a gente deixa aqui para a farmácia regional independente. É, é o que a gente procura mostrar em todas as quartas de conhecimento, né? E no fim das contas, esse é o objetivo geral desses treinamentos: mostrar a vocês que alternativas para melhorar a gestão da sua farmácia, a operação, são possíveis, são viáveis, né? Isso não é privilégio das grandes. Elas têm os seus processos bem definidos, mas têm seus gargalos também, estão trabalhando para superá-los e da mesma forma que vocês, né? Com uma vantagem muito específica em muitos casos. Vocês têm o cliente, vocês têm vocês podem talvez não ter a gestão de dados tão, efetiva, né? Mas vocês têm o seu cliente pelo alcance social e comunitário que a sua farmácia possui. O Roxo está aí para ajudar vocês, né? Então fica aí a dica para vocês acessarem os contatos e implementarem a logística reversa na sua farmácia com resultados para a sua farmácia, resultados efetivos, resultados financeiros também, lógico, né? Valor agregado, como o Roxo bem frisou, e principalmente respeito à natureza, né? Acho que é o mais importante. E aí o resultado volta para a comunidade, né? Isso é o que importa. Roxo, me alonguei bacana. um pouquinho aqui nesse discurso final, mas quero Imagina. agradecer a todos pela presença, tá? E volto a frisar que esses conteúdos serão disponibilizados para vocês também em breve, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Um grande abraço, Roxo. Boa noite. Obrigado a todos, obrigado. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.